O ansioso, às vezes, ele é um cara que é apaixonado por aprendizado. Ele lê muito, ele acaba ficando intelectual, ele vai longe, aprende várias coisas, né? Tanto no sentido de ler, assistir ou de praticar, e ele gosta muito disso. E tudo bem, até aí fácil. Mas quando ele começa a ficar ansioso, de repente, o seu estado de ansiedade pode ser alimentado por uma exaustão cognitiva. Elas acabam sem querer alimentando ainda mais o seu estado de ansiedade. Dando sequência na nossa série sobre a ansiedade e como você pode regular ela melhor através das suas forças de caráter, hoje eu trago para vocês amor ao aprendizado. Essa que é uma força de caráter que eu acho que também é uma força assim, extremamente interessante para a gente poder conseguir muitas vezes lidar melhor com o nosso estado ansioso. Bom, se você é curioso ou ansioso, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Meu nome é Rafael Panucci, eu sou psicólogo e psicoterapeuta. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, falando sobre o amor ao aprendizado, essa força de caráter é exatamente o que vocês estão fazendo agora aqui comigo, que é assistir um vídeo que tem um conteúdo informativo, né? Ou seja, quando eu tenho amor ao aprendizado, eu tenho uma especial disposição para conteúdos dos quais são conteúdos intelectuais, ou seja, exercícios, né? Alimentos para o meu intelecto. E eu não falo propriamente do meu vídeo aqui em particular, eu falo de qualquer vídeo que você se colocou a querer aprender alguma coisa. Bom, o interesse está ali, lembra do interesse? A força de caráter da qual nós falamos no nosso segundo vídeo, né? A curiosidade. Então eu tenho curiosidade, mas a curiosidade ela não vai mantê-lo no conteúdo. O que vai mantê-lo no conteúdo é a sua vontade de permanecer ali para aprender algo, para se alimentar daquilo. Então o amor ao aprendizado é uma força de caráter, por exemplo, que nas pesquisas ela é uma condição básica, por exemplo, para performar melhor em provas, estudos, concursos, etc. e tal. Para nós aqui, o que nos interessa é falar sobre ansiedade. E, nesse momento, o que eu posso trazer para vocês é o ansioso, às vezes, ele é um cara que é apaixonado por aprendizado. Ele lê muito, ele acaba ficando intelectual, ele vai longe, aprende várias coisas, né? Tanto no sentido de ler, assistir ou de praticar, e ele gosta muito disso. E tudo bem, até aí fácil. Mas quando ele começa a ficar ansioso, de repente, o seu estado de ansiedade pode ser alimentado por uma exaustão cognitiva. Então, aonde ele encontra muitas vezes prazer ou gosto é no estudo. Mas sem perceber, isso acaba esgotando a nossa cabeça. E às vezes a pessoa ela realmente não vai perceber. Ela sai de uma atividade, por exemplo, intelectual, seja ela qual for, por exemplo, dar aula. Você tem que pensar bastante, tem que programar a aula, tem que falar, tem que raciocinar, etc e tal. Ela sai dali, ela vai pegar um momento de relaxamento, ela pega um livro para ler. Então assim, não vai, né? Então assim, eu estou esgotando ainda mais algo que eu já trabalhei bastante com o meu cérebro, com a minha mente. Então assim, o que eu quero dizer aqui para vocês é que não é difícil encontrar pessoas que são ansiosas e que, através do amor voltado ao aprendizado, elas acabam sem querer alimentando ainda mais o seu estado de ansiedade. Um exemplo, né? Nós demos um exemplo aqui de esgotamento por hábito, mas a gente pode pensar uma pessoa que está ali preocupada com uma determinada situação e começa, por exemplo, pensar que talvez aquilo possa ficar pior, que é típico da fantasia ansiosa. O que ela faz? Ela abre o ChatGPT, ela vai no Google, ela começa a ver que ela quer entender mais sobre. Como ela não deu uma base epistemológica a respeito daquela condição de saúde, que é o exemplo nosso aqui, ela vai pegando recortes específicos. É como ler bula de remédio, né? Você sempre vai achar que alguma coisa, de repente, de ruim pode acontecer. Porque ali, a intenção da bula é de conscientização, mas em especial é um recorte, né, de reações adversas. Ela não tem uma proposta de ser um curso sobre farmacologia específica para aquela medicação. Então a pessoa vai ler aquilo e de repente vai ficar mais ansiosa ainda, sabe? Tipo, nossa, eu queria resposta, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. E isso se confunde com necessidade de controle, que aqui, pessoal,
Pro ansioso é um prato cheio, né? Não dá para falar que uma pessoa que seja ansiosa não tenha necessidade de controle. Assim, não dá, né? A ansiedade, ela pressupõe a necessidade de controle. E para quem tem a força do amor ao aprendizado como base, né, como uma forma de reagir às coisas naturalmente, ou seja, ela está sempre muito ativada, é natural que às vezes isso leve a pessoa ansiosa a ficar ainda mais ansiosa. Então, uma maneira que essa força pode nos ajudar é como? Primeiro, a gente precisa entender que se eu vou me dispor a estudar sobre algo, e vamos supor que seja sobre coisas que eu quero entender melhor para sofrer menos, isso é muito bom. Conhecimento liberta. Então essa frase do conhecimento liberta, ela é muito verdadeira. Por quê? Porque a gente acaba saindo de um estado de ignorância. E saindo dessa obscuridade, nós entramos então num esclarecimento que nos traz segurança. Que é o baú de ouro, né, no final da quest que todo ansioso quer, né? Eu quero encontrar esse tesouro aqui, né? Paz de espírito. Então, o amor ao aprendizado, ele pode ser sim um caminho se você tiver critérios, né? Sem critérios fica um pouco difícil, né? E os critérios para você que está aqui acompanhando essa série, você já sabe que nós falamos disso no vídeo anterior. Eu vou pedir de novo para o meu editor, né? Tô abusando dele, né? Nesse sentido, então me desculpe, mas coloca aqui, por favor, o vídeo sobre critérios, né? Sobre o senso crítico. Tendo critérios, então, o que acontece? Eu consigo me situar melhor na realidade dos fatos, das coisas que estão me acontecendo, e aí eu posso aplicar o amor ao aprendizado de uma maneira ordenada, mais tranquila, mais sóbria, e aí eu consigo ir regulando o meu estado de ansiedade conforme eu vou adquirindo conhecimento sobre aquele tema, aquela situação, aquela circunstância que antes me afligia. Por exemplo, esse vídeo. Se chegando nesse ponto aqui você sentiu, por exemplo, uma pequena ponta de alívio, uma pequena sensação de paz de espírito, tipo, ufa, eu tô entendendo melhor, né, como que essa característica minha, ela está sendo às vezes aplicada de forma adequada ou de forma inadequada, e agora eu me entendo um pouco melhor, pronto. Então, essa sensação, ela é um exemplo da mesma circunstância que pode ser explorada através do seu amor ao aprendizado, tá bem? Bom, mas me diz, até aqui, né, fez sentido para você? Você gostou desse vídeo? Você é uma pessoa que é inclinada, você gosta de aprender? Você já sentiu esgotamento mental de tanto ficar pensando e aprendendo e achar que de repente o problema é porque você sabe pouco e você precisa saber ainda mais? Ou se de repente a sua questão não é essa, mas é de repente eu preciso ter certeza da certeza. E aí fica sempre voltando no mesmo estudo ou vai comprando estudos paralelos e aí vai fazendo conexões, vai criando teorias e fantasias. Como que o seu estado ansioso opera e como que o seu amor ao aprendizado responde? Dê uma olhada e deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber. No mais, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês e até breve.